Capítulo 1.2.3 Erros, defeitos, falhas e causas raiz. Os seres humanos cometem erros, equívocos, que produzem defeitos, falta, bugs, que por sua vez podem resultar em falhas. Os seres humanos cometem erros por vários motivos, como pressão de tempo, complexidade dos produtos de trabalho, processos, infraestrutura ou interações, ou simplesmente porque estão cansados ou não têm treinamento adequado. Os defeitos podem ser encontrados na documentação, como uma especificação de requisitos ou um script de teste, no código-fonte ou em um artefato de suporte, como um arquivo de compilação. Os defeitos em artefatos produzidos no início do ciclo de vida de desenvolvimento, se não forem detectados, geralmente levam a artefatos defeituosos mais tarde no ciclo de vida. Se um defeito no código for executado, o sistema poderá deixar de fazer o que deveria fazer ou fazer algo que não deveria, causando uma falha. Alguns defeitos sempre resultarão em falhas se forem executados, enquanto outros só resultarão em falhas em circunstâncias específicas, e alguns podem nunca resultar em falha. Os erros e defeitos não são a única causa de falhas. As falhas também podem ser causadas por condições ambientais, como quando a radiação ou o campo eletromagnético causam defeitos no firmware. Uma causa raiz é um motivo fundamental para a ocorrência de um problema, por exemplo, uma situação que leva a um erro. As causas raiz são identificadas por meio da análise de causa raiz, que normalmente é realizada quando ocorre uma falha ou quando um defeito é identificado. Acredita-se que outras falhas ou defeitos semelhantes possam ser evitados ou que sua frequência possa ser reduzida com a abordagem da causa raiz, como, por exemplo, sua remoção. Comentário do capítulo 1.2.3 Erros, defeitos, falhas e causas raiz. Bom, galera, esse aqui é questão de prova, é importante que vocês entendam esse conceito aqui, ele é o básico do teste, tá bom? O que é erro, o que é defeito, o que é falha? Decore então o seguinte, pessoal, erros são cometidos por alguém, tá? Então, apenas o ser humano é passível de erro, o ser humano é passível de erro, beleza? E o erro, ele produz defeitos, tá? E os defeitos podem resultar em falhas, não quer dizer que eles vão sempre resultar, tá? Então, às vezes, eles não resultam, por quê? Porque não foi executada aquela linha de código, aquele pedaço do código não foi executado, ou aquele trecho da documentação não foi lida, não foi olhada por alguém e passou aquele defeito lá, que foi cometido, né? Foi ocasionado por um erro de alguém, beleza? Então, se a pessoa que cometeu esse erro, né, gerou esse defeito, se alguém lá na frente foi lá e executou o sistema e caiu exatamente naquela linha de código onde tem aquele defeito, né, vai acontecer uma falha no sistema, né, vai existir uma falha, tá? E aí a falha, ela é o quê? Ela é fruto, a gente pode dizer assim, que a falha é a execução do defeito, beleza? Então, a falha é quando a gente executa o defeito, tá? E aí, ao invés do sistema ter um comportamento esperado, ele vai ter um comportamento inesperado, ele vai falhar. Beleza, gente? Então, vamos recapitular. Seres humanos cometem erros. Erros produzem defeitos. Defeitos podem resultar em falhas. Beleza?
Bom, gente, é importante que vocês entendam esses conceitos, tá? Associa aí, ó, humano, erro. Erro, defeito. Defeito, falha. Entendeu? Humano, erro. Erro, defeito. Defeito, falha. Tá? Que eu acho que vai ficar tranquilo de vocês decorarem. Beleza? Agora, para ficar muito claro, assim, tem sempre uma historinha que eu gosto de contar. Vamos lá. Imagina só que a gente tem 3 personagens, né, que estão lá na faculdade. O João, a Ana e a Maria, beleza? João, distraído, estava comendo uma casca de banana no intervalo, correu para entrar na sala de aula, que já estava meio atrasado, jogou a casca de banana fora no lixo e ao invés de cair dentro do balde de lixo, caiu fora. E ele nem viu, passou correndo e tal. E aí, o que aconteceu? A Maria veio, né, logo atrás de João, viu que ele tinha cometido esse erro, né, e mesmo que não tenha sido intencional, foi um erro. E a Maria, muito esperta, pegou, pulou a casca de banana e entrou na sala. Lá, eu não vou catar essa casca de banana aqui, deixa aí. Maria foi lá e passou batido. Só que a Ana, ela veio distraída e tal, no celular, como o João, né? E sem querer, a Ana pisou na casca de banana. Olha, aí o que aconteceu? Ela caiu, né? Ela escorregou na casca de banana e caiu no chão. Então, vamos analisar nesse contexto aí o que foi o erro, o defeito e a falha, beleza? Então, o erro foi o João, né, não ter prestado atenção e aí, ó, puf, caiu a casca de banana no lugar errado, tá? Então, isso foi um erro cometido pelo João, certo? João cometeu um erro. A Maria, né, muito espertinha, já viu que tava o problema ali, ela passou, pulou, não executou o defeito, vamos dizer assim, né? Qual que era o defeito, então? O defeito era a casca de banana estar fora da lata do lixo. Isso era o defeito, né? O lugar da casca de banana é dentro da lata do lixo. E ele estava fora, né? Na entrada da porta da sala de aula. E aí a Ana, o que aconteceu com a Ana? Foi uma testadora legal, né? Porque ela passou batido lá e ó, opa, encontrou com a casca de banana, ó, puf, caiu no chão. Tá? Então, aconteceu a falha, identificou-se uma falha, porque ela deveria ter passado direto na sala de aula e não ter caído, porque a ideia é que a entrada da sala de aula tivesse limpa, né? Mas como não estava limpa, tinha uma casca de banana ali, ela foi lá e opa, escorregou e caiu e se machucou, entende? Então, assim, para vocês entenderem bem que o João cometeu o erro, né? Produziu um defeito, que foi a casca de banana caída lá no chão. E a Maria não passou em cima da casca de banana, ou seja, a falha não aconteceu com a Maria, né? Isso também pode acontecer com qualquer defeito no software. Se você não executar o local onde ele está, você não vai encontrar a falha. E a Ana, que estava distraidinha lá, foi lá e pisou justamente na casca de banana e escorregou. Então aí aconteceu a falha, né? Então a Ana conseguiu executar aquele pedaço lá do código que estava com falha, tá bom? Bom, gente, eu acho que esse exemplo aí é bobo, mas é algo que pode ajudar vocês, tá? Lembrem sempre, ó, João cometeu um erro. O defeito era o que? A casca de banana caída lá no chão, ela deveria estar dentro da lata do lixo, não estava. A Maria passou batido, não pisou na casca de banana, então a falha não aconteceu, mas a Ana estava distraída e foi lá e ó, puf, executou e caiu. Então a falha aconteceu quando ela escorregou na casca de banana, porque ela executou o defeito. Certo, gente? É isso, galera. Eu espero que tenha ajudado vocês aí para entender melhor isso aí, tá bom? Vamos continuar aqui. Continuando aqui o comentário, né, sobre o capítulo 1.2.3. Bom, gente, é importante que vocês entendam que os defeitos eles podem ser encontrados na documentação, né, como especificação de requisitos, um script de teste, um script de banco, alguma coisa assim, no código-fonte ou em um artefato de suporte, por exemplo, um arquivo de compilação,
tá? Então, guardem isso, tá? Defeito pode ser encontrado onde? Na documentação, código-fonte ou artefato de suporte, beleza? Não é só, se falar que é só no código-fonte tá errado, se falar que é só na documentação tá errado, ou se falar que é só em artefato de suporte também tá errado. Então, basicamente, esses três tipos de objeto de teste, né, vamos dizer assim, que podem ser encontrados defeitos, tá? Uma coisa que é super importante, erros e defeitos não são as únicas causas de falhas, ou seja, imagina, o software tá tudo lindo, maravilhoso, perfeito, bonito, não teve erro, né? Ninguém encontrou erro, não tinha erro, né? O ser humaninho lá não cometeu um erro, não tinha defeito, né? Consequentemente, não foi encontrado falha, né? Mas pode acontecer ainda assim uma falha, devido a que condições ambientais, né? Aí ele cita aqui como exemplo radiação ou campo eletromagnético causando defeito no firmware. Então, às vezes você tem eu vou citar um exemplo aqui para vocês, né? O projeto que eu trabalhava, ele tinha um equipamento, né, que fazia a transmissão da localização, da geolocalização de um veículo, tá? Então ele tinha que ter conexão com a internet, aí ele ficava se comunicando de 5 em 5 segundos, mandando a geolocalização dele, né, para a central, para que a central pudesse fazer o tracejado do trajeto dele, né, e mostrar isso no mapa. O que acontecia? Quando o ônibus, aquele veículo, né, ele passava em alguma lombada, né, algum buraco, essas coisas, acontecia de dar problema na transmissão, né, porque assim, acontecia do impacto causar problema, falha na comunicação. Então, a gente tinha feito o teste, tudo certinho, né, com o equipamento parado, mas quando colocava esse equipamento num veículo e ele passava por uma via que tinha muito buraco, muita lombada, ele acabava que ele não funcionava de forma correta, tá? Então, assim, o erro e o defeito, né, que era ocasionado, o defeito ocasionado por conta dessa situação aí, ela não foi causada por uma linha de código errada, né? Não foi um erro que o ser humano cometeu, né? Mas sim uma situação ambiental, né? Um ambiente onde o equipamento não estava legal, não estava adequado, então tinha que ter, sei lá, um amortecimento, alguma coisa assim, auxiliar naquele equipamento de forma que ele não tripidasse, né? Na hora de que caísse que o veículo caísse em algum buraco, entendeu? Então tinha que ter uma forma de reduzir isso. Então, condições ambientais também são importantes, tá, gente? Também são causas de falhas, tá bom? Vamos lá, gente. Análise de causa raiz, tá? Como que funciona? Durante o ciclo de vida de desenvolvimento, a gente utiliza, né, o processo de análise de causa raiz, aí existe um processo mesmo, sabe? Por quê? Não é toda hora que a gente faz análise de causa raiz, não é. Então, como é que funciona? A equipe de teste vai trabalhando, vai achando defeito, vai registrando, né? Aí os desenvolvedores vão corrigindo e a equipe vai classificando esses defeitos, né? Vai registrando o motivo, a causa, a categoria, né? Se é defeito de requisito, se é defeito de código, se é defeito de tela, se é defeito de banco, com a gravidade, se é alta, média e baixa. E aí vai ter uma equipe, ou líder, o próprio gerente de projetos, ou normalmente quando se chega a fazer análise de causa raiz é porque você tem um nível de maturidade elevado na equipe de desenvolvimento, né? Como um todo. E aí tem alguém olhando para essa classificação de defeitos, né? Que aí a gente entra já mais na gestão dos defeitos e percebe que tem um volume ali grande de defeitos, por exemplo, de banco de dados. Vamos imaginar uma situação hipotética, né? Olha, a equipe tem percebido que tem muito defeito de banco de dados. E então a gente
categoriza, olha para os dados de teste e fala, puxa, realmente tem muito, vamos ver por que tem muito? E aí a gente vai fazer uma análise de causa raiz para tentar identificar o motivo pelo qual a gente tem muito defeito de banco de dados, né? E aí a gente pode chegar numa determinada situação onde, por exemplo, o banco de dados não comporta, ele não suporta a quantidade de registros que está sendo utilizado, né, na nossa aplicação. Então, podemos chegar numa troca, por exemplo, do banco de dados, da versão, né, ou então de uma reestruturação na base, tá? Então, assim, qual é o objetivo desse processo, né, que eu comentei aqui com vocês? É eliminar a causa, né, evitar que defeito semelhante aconteça. Imagina, o desenvolvedor está sempre corrigindo defeito de banco, sempre, sempre, sempre. Toda demanda que tem, quando implanta em produção, tem erro de banco. Aí ele vai lá, faz um pequeno ajuste aqui e corrige, vai lá, faz outro pequeno ajuste ali e corrige. Mas não mata o problema principal, que é o banco não suporta. O banco não suporta aquela quantidade de registros que está sendo manipulada, que está sendo trafegada ali, né, naquela base de dados. Então, quando a gente usa a técnica, né, o processo de análise de causa raiz, a gente consegue chegar na causa principal do problema. E aí a gente mata de vez aquele tipo de ocorrência, pelo menos por aquela causa lá, né? Beleza? Então, analisar a causa raiz é o processo. A análise de causa raiz é o processo, tá bom? Causa raiz é o motivo. No caso aqui que eu mencionei, o motivo era o banco de dados já está muito obsoleto, não comporta a quantidade de registros, tá? Então, bom, é isso, gente. É uma coisa simples, mas é algo que é importante, tá? E vocês vão encontrar isso, a análise de causa raiz, esse processo mesmo, em times mais desenvolvidos, né? A maturidade mais alta, tá? Aí vai envolver equipes de processo, né? Lembra lá do QA e do QC? Então, seria um time de QA que vai analisar e tudo, tá? Lembra que o QA faz a análise dos resultados de teste para medir a performance do processo? A análise de causa raiz pode entrar também nesse time aí de QA, tá bom? Para que eles possam fazer a análise e visar aí, identificar qual é o motivo fundamental, que é a causa raiz mesmo do problema, e atacar essa causa, esse motivo, e evitar defeitos semelhantes. E a frequência desses defeitos vai a tendência que diminua. Beleza, gente? É isso aí, galera. Vamos que vamos.